gente abraça, a gente leva aquele coração junto conosco. O carinho do pessoal que me recebeu à tarde, me cedendo a casa, me buscando para aqui e para ali, realmente me comove e me deixa muito feliz. O tema é este. É um tema que nasceu de uma história de vida. Em 1983, o meu filhinho de 3 anos se foi. E eu dava aula no colégio, no maior colégio da minha pequena cidade. Hoje, vocês imaginam, ela tem 58 mil habitantes apenas. É a cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E então eu era muito conhecida, porque era o maior colégio e a cidade muito pequena. A minha tragédia virou uma tragédia comentada pela cidade toda. E a partir daquele ano, todas as vezes que alguém passava por uma experiência trágica semelhante, eles diziam: vai lá no Colégio Imaculada, procura a professora Célia, pergunte a ela como ela deu conta de passar por essa dor. Então, o que se estabelece é que uma mãe espírita, eles diziam, quando perdem um filho, tem muito mais equilíbrio, muito mais tranquilidade, muito mais coragem e muito mais resignação. E eles me buscavam, me procuravam para que eu dissesse a eles como conseguir esse estado de espírito. E sinceramente, gente, naquela época eu sentia que meu mundo tinha desabado sobre minha cabeça. Eu não me sentia nem equilibrada, nem controlada, nem tranquila, eu não me sentia nada daquilo. Eu só sentia que estava doendo demais. Mas as mães insistiam em dizer que mesmo com toda a dor que eu sentisse, a postura era diferente de outras pessoas, de outras religiões. E me procuravam em busca desse consolo. E eu, em conversa com o Chico Xavier, eu reclamei com ele: Chico, as pessoas têm me procurado em busca de consolo. E eu não consigo, eu sinto que elas saem de perto de mim exatamente como chegaram, sem se sentirem consoladas. E ele me disse: ó, minha filha, eles teriam que fazer o curso de religião que você teve, porque você é uma privilegiada. Para você, a dor chegou depois do Evangelho. Você não imagina o que passam as pessoas que o Evangelho só chega depois. Evidentemente, o Chico não dizia que quem busca uma religiosidade no momento de dor não será consolado. É claro que o Chico não disse isso. Jesus está de braços abertos para ser buscado por nós a qualquer momento. O que ele quis dizer é que nós espíritas tínhamos maior preparação, porque nós somos adeptos de uma doutrina que nos explica por que sofremos, que nos explica quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Então, nós espíritas temos nas mãos um cabedal religioso extraordinário que nos leva, sim, ao equilíbrio. Porque quando você sofre e compreende a causa do sofrimento, o sofrimento torna-se mais tolerável. Haja vista, por exemplo, quando o Papa Bento XVI, em maio de 2006, visitou Auschwitz, e diante daqueles registros, daquelas tragédias do Holocausto, onde milhares de judeus foram exterminados nos campos de concentração, o Papa pergunta, e o mundo repercute a pergunta do Papa. Ele pergunta, quando ele vê aquela barbárie: onde estava Deus que permitiu que isto acontecesse? Aquela pergunta deve ter caído nos ouvidos dos adeptos do Papa, do catolicismo, e eu falo isso com todo respeito, porque realmente a religião católica não consegue explicar de onde vem o sofrimento, de onde vem o mal e por que nós sofremos. Nós sabemos por que sofremos. Nós sabemos que são colheitas de plantio feito por nós mesmos.
Nós sabemos que nós somos os responsáveis pelo mal que existe no mundo, que Deus não criou esse mal. Então o Papa pergunta ao mundo onde estava Deus. E lá nas Minas Gerais, eu leio no jornal uma semana depois, o Frei Beto, alguém já viu falar no Frei Beto? O Frei Beto faz um artigo que vai para o jornal, e esse artigo se chama O Silêncio de Deus. E o Frei Beto começa justificando a pergunta do Papa, como nós também encontramos justificativas, e o Frei Beto diz, talvez o silêncio de Deus estivesse no fato de Deus estar perguntando onde estava o homem que permitiu que essa barbárie acontecesse. Então o Frei Beto, iluminado, aproxima-se mais da realidade, nos colocando como responsáveis do sofrimento que criamos e, consequentemente, como responsáveis pela explicação daquele fenômeno e como responsáveis por não termos conseguido evitar o sofrimento. Estudando um pouquinho mais a situação, a gente vai encontrar na Áustria o famoso psiquiatra e psicólogo Viktor Frankl. Já viram falar dele? O Viktor Frankl, ele judeu, vai recolhido em vários campos de concentração, em vários guetos, e depois ele vai para um campo de concentração onde a sua mulher é obrigada a abortar o filhinho que eles esperavam, onde os pais deles são mortos, os irmãos são mortos, a mulher é morta, e ele sai dali, querendo mostrar ao mundo que é possível superar o sofrimento, superar a dor. E ele traz a questão da resiliência, que é aquela capacidade que o metal, por exemplo, o alumínio, o metal tem de levar uma pancada, amassar, estragar, e sob certas condições, o alumínio volta ao normalzinho que era antes. Em outras palavras, o Viktor Frankl dizia que o ser humano tem esta capacidade de levar as pancadas que a vida dá e, sob certas condições, voltar ao normal. E eu chamo esse normal de sermos capazes de recuperar a alegria de viver, não importa o que tenha nos acontecido. Resiliência, o Viktor Frankl falava. E ele escreve um livro extraordinário para defender esse soerguimento emocional. O livro se chama O Sentido da Vida. Excelente. Só que lá tem uma frase que chamou a minha atenção. Ele diz assim: a vida não é insuportável pelo que nos acontece. A vida é insuportável porque nós não sabemos por que essas coisas nos acontecem. Porque nós não entendemos o sentido da vida. Então, meus queridos, vejam, um Papa extraordinário, um psicólogo e psiquiatra, filósofo extraordinário, não tinham respostas de por que sofremos. E nós temos essas respostas. Por isso, a diferença quando enfrentamos as dificuldades. Somos, então, de uma religião que é o Consolador prometido por Jesus. Todos nos consideramos assim, não é verdade? Somos o Consolador, adeptos do Consolador prometido por Jesus. E a minha pergunta é: estamos consolados? Nos sentimos consolados? E eu entendo muito rasteiro do que significa estar consolado. Mas para mim, estar consolado estamos otimistas apesar de tudo? Estamos harmonizados? Estamos sem reclamar da vida? Conservamos a nossa fé no futuro? Estamos vendo a luz no final do túnel? Estamos enxergando as vicissitudes da nossa vida como colheita, como nós sendo os únicos responsáveis pela nossa tristeza ou pela nossa felicidade?
Isso é estar consolado. Guardamos a paz interior apesar de qualquer circunstância externa? Então, se nós não estivermos assim, consolados, é sinal que ainda não estamos conseguindo aproveitar tudo que a doutrina nos ensina. E que é preciso, então, aprofundar os estudos da doutrina, porque não somos pessoas cuja fé nasce da cegueira, nasce do sou obrigado a crer. Nós escolhemos este caminho onde a fé nasceria do nosso raciocínio, da nossa intelectualidade. Acredito até que somos pessoas piores do que os que creem cegamente. Nós precisamos de saber por que podemos acreditar em Deus. E tem gente que é tão puro de coração que acredita em Deus, independente de saber como e por quê. Nós não, nós somos mais renitentes. E nós precisamos de saber por que eu posso confiar em Deus. Então, por isso nós escolhemos a fé raciocinada. Mas ela é uma fé incrível, porque ela resiste aos fatos. Nada nos faz perder a fé em Deus. E então, quando nós encaramos uma das maiores tragédias que a vida pode nos apresentar, que é sepultar um ente querido, nós encaramos de uma outra forma. E somos, enquanto espíritas e enquanto casa espírita, procurados pelas pessoas que sofrem. A minha filha foi fazer faculdade em Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, e nós somos da região metropolitana, Pedro Leopoldo, tá? A 40 quilômetros. Ela foi fazer faculdade em Belo Horizonte. Aí os colegas diziam, você é de Pedro Leopoldo? Sou. Você é da terra de Chico Xavier? Sou, inclusive minha mãe é espírita e tal e tal. Então, todas as vezes que alguém tivesse um problema na sala de aula, procurava minha filha. Só porque ela era espírita. Ela falava, gente, eu estou perdida igual vocês mesmos. Mas só pelo fato dela ser espírita. Então, todo mundo sabe que o espiritismo tem aconchego, tem consolo, tem respostas. Todo mundo sabe. Vocês chegaram a conhecer um livro escrito pelo Marcel Souto-Maior, que se chama As Vidas de Chico Xavier? O Marcel é o roteirista da parte jornalística do programa chamado Fantástico, que a Rede Globo exibe aos domingos à noite. E o Marcel me contou que quando ele acabou de escrever o livro sobre o Chico, que o escritório dele vivia cheio, ele fazia atendimento fraterno o dia inteirinho. As atrizes, ele fala assim, vocês veem na tela aquelas atrizes belíssimas, com performance incrível, e vocês não sabem a quantidade de drama, de problema, de dor, de depressão, de dificuldades que elas têm. E todas iam, Marcel, o que eu faço? Gente, eu só escrevi o livro do homem, eu não sei mais nada, não. Não, mas alguma coisa você aprendeu. Eu estou contando isso para dizer que nós somos os mensageiros da Boa Nova. E que tudo que a gente aprender na doutrina, nós temos que espalhar. Nós temos que acolher as pessoas e dar as respostas. Particularmente, uma pergunta me foi feita durante 30 anos. Meu filho viveu 15 anos, os últimos 10 anos com uma leucemia. Por que Deus fez isso comigo? Meu pai se infartou tão jovem. Por que Deus fez isso comigo? Meu filho foi assassinado, minha filha foi atropelada, minha mãe teve um câncer. Por que Deus fez isso comigo? Então, por que Deus fez isso comigo? Todo mundo pensava assim. Eles não conseguiam enxergar o que nós enxergamos. Deus, um Pai, o Criador de todas as coisas, que criou leis para nos conduzir à felicidade, conforme a questão 614 de O Livro dos Espíritos.
quando se fala em lei, a gente pensa que é algo que vai coerção, obrigação, prisão, lei. Não. As leis divinas são para nos conduzir à felicidade. E nós só sofremos quando delas nos afastamos. Então, tentar mostrar isso para alguém que está sofrendo é muito complicado. E aí vamos lá, um erro grasso, que nós espíritas, eu não sei se posso misturar vocês, mas eu me incluo no exemplo. A pessoa chega na casa espírita desesperado, revoltado, se sentindo culpado porque um parente morreu. E a gente diz, você tem que conformar, você que pediu para passar por isso, a morte não existe, a vida continua, você tem isso, você tem aquilo. E eu estava em Minas Gerais, numa grande cidade, fazendo uma palestra no salão de um shopping center, quando uma voluntária de uma das instituições que organizava o evento se aproximou e pediu que eu atendesse uma senhora. Falei, olha, antes da palestra não dá, mas depois eu posso conversar com ela. E quando eu fui conversar com essa senhora, eu fui interrompida 3 vezes pela pessoa que queria que eu fosse autografar os livros, pelo cerimonial da noite. E eu dizia um momento, e ela voltava e interrompia um momento. E essa senhora que eu estava atendendo começou assim, eu não quero mais saber de espírita para me consolar. Você é minha última esperança. Ô, minha querida, então você não tem esperança mais nenhuma, porque eu também sou espírita. Não, mas eu quero te contar a minha história. E ela me conta a história dela, e a mulher que nos interrompia, a história dela, só resumindo, ela tinha um depósito de gás, escuta um barulho, abre a porta da cozinha para ver o depósito que era assim anexo, e o ladrão chega com um revólver, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Chega com um revólver, ela assusta e grita o filho. O filho vem correndo. Que filho que não corre para a mãe quando um revólver está apontado? O ladrão encara isso como uma reação e o filho cai aos pés da mãe com 2 tiros na cabeça. Ela estava abraçada com o álbum de formatura do filho. Ele formaria daí 1 mês, mas o retrato já estava todo pronto. Quem tem filho que formou aí? Quem tem? Me mostra. Vocês sabem a felicidade que é ver um filho colar grau. Quando ele sobe lá, a alegria é do tamanho do dia que eles chegaram nos nossos braços, não é, gente? E essa mulher tinha sido tolhida dessa felicidade. Família pobre, estudou com dificuldade. Quando o filho ia formar, acontece isso. Ela abraçada com o álbum. E dizia, porque no dia seguinte os jornais estamparam, para defender a mãe, filho morre. Então ela trazia culpa. Ela sentia uma culpa dizendo, se eu não tivesse gritado, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo. E eu tentando mostrar para ela que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos atabalhoadamente uns aos outros, assim, sem que Deus permita, sem que aquilo esteja num certo planejamento. Eu tentava, e era difícil, é muito difícil a gente conseguir passar conceitos tão profundos que aquietam a nossa alma, não acomodam, aquietam, harmonizam. E eu tentando explicar para ela aquilo e a mulher interrompendo. A primeira vez foi assim, uai, eu tô te conhecendo, você já foi no meu centro, não sabia que centro tinha dono. Você já foi no meu centro, eu já conversei com você, sabe por que você não está bem? Porque você não fez o que a gente falou, você não começou a frequentar, você não começou a estudar, você não começou a tomar passe. Depois, a segunda vez, ela disse, tá vendo aquele senhor ali? Você já foi no centro dele também, e de lá também você sumiu, por isso que você não está bem. E aí eu entendi, porque ela não queria mais saber de espíritas. E eu também fazia isso, olha, a morte não existe, a vida continua, até eu conversar com essa mulher. Até eu conversar com essa mulher.
Porque nós... Quer ver o que Emmanuel diz a respeito disso? Como é que eu passo bonitinho? Isso aqui. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Emmanuel. Chega a ser poético, né? A linguagem dele. O que ele está dizendo aí? Que olhar um rosto amado pela última vez, fechar um caixão e dar um adeus é uma dor. Quem já passou por isso? Você sabe o que eu estou falando. Isso é morte. E isso existe. E isso existe. Então nós não podemos insultar a dor dos outros dizendo que isso não existe. E era isso que a gente estava fazendo. Insultando. A morte não existe para o que foi, mas para nós que ficamos com aquela ausência dolorosa, a gente pode chamar isso de morte. Não podemos? Então a primeira coisa que eu consertei na minha prosa foi o respeito à dor do outro. E busquei o modelo que eu tinha mais próximo de mim. Eu chegava em Uberaba, 6 meses, 8 meses, depois da partida do meu filho, o Chico me recebia, nós tínhamos a bênção de ir para dentro da casa dele, almoçar com ele, estar com ele. O Chico nos recebia e ele podia até me olhar e pensar assim, poxa, ela já devia estar seguindo em frente, ela já poderia ter superado mais isso, ela já poderia estar bem melhor. Ele podia até pensar, poxa, ela nasceu numa família espírita. Ele podia até pensar. Mas como que ele nos recebia? Ele nunca exigiu de mim nada de comportamento. Ele abria os braços e falava, oh minha filha, como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é? Então ali estava a verdadeira empatia. Ele se colocava no lugar da minha indigência espiritual. E não exigia que eu me colocasse no lugar dele. E nós, quando recebemos os que sofrem sem compreensão de causa, nós estamos estudando a doutrina há 20 anos, no mínimo, ou algum tempo. E nós aprendemos sobre planejamento reencarnatório, nós aprendemos sobre gênero de morte, nós aprendemos sobre ação e reação, nós aprendemos que a vida no mundo espiritual segue estuante bela. Nós aprendemos isso durante um processo. E a gente quer receber a pessoa e quer que ela reaja como nós, com o nosso conhecimento. É uma empatia ao contrário. Expliquei direito? Então essa é a questão. A questão é essa, não podemos insultar, não podemos usar o momento da dor dos outros para fazer proselitismo. Venha para a minha religião. A minha religião é que é boa. Eu falo o contrário, olha, não é hora de você mudar de religião. É hora de você radicalizar, ou seja, ir nas raízes dos valores religiosos que foram incutidos em você. Porque são nessas raízes que você vai conseguir a sintonia com o alto. Deixa eu tentar falar um pouquinho mais disso. A pessoa está acostumada numa sintonia com Deus, ajoelhada num altar, em frente de uma estátua, de uma imagem, de um ícone, com uma vela, com um terço na mão, ajoelhada ali. É assim que ela sintoniza com o plano espiritual. E de repente eu vou chegar e dizer, olha, você vai sintonizar com Deus sentado numa cadeira, fechando o olho e rezando? Ela vai conseguir a sintonia? Do meu jeito? Então não é hora dela mudar de religião. É hora, eu falo, vá para a sua igreja. Confesse, converse com o padre, peça a ele que te abençoe. Porque quando o sacerdote estende as mãos, Chico Xavier era pequenininho, menininho da igreja, ele falava assim com o padre, padre,
Quando o Senhor estende as mãos, sai um monte de luz da sua mão. Padre, o senhor não vai atender aquela dona que está sentada ali chorando, não? E não tinha ninguém na igreja. Outra hora dizia, não, padre, vai ter alguma coisa aqui na igreja agora? A igreja está cheia. E não tinha ninguém. Então, quando um sacerdote estende as mãos sobre alguém, vamos lá receber o nosso passe. É um passe, infusão de energia, transfusão de energias luminosas. Então eu digo para as pessoas, busque a sua igreja, ore lá dentro, não deixe de frequentar a missa se você puder. E nada impede, minha querida, que neste momento você comece a estudar um pouquinho de como a vida continua, de como é a vida, que você comece a compreender quem realmente somos nós, que nós não somos seres humanos, nós estamos humanos. Nós somos, em essência, seres espirituais, que estamos provisoriamente dentro de um corpo físico, e que morrer não é castigo, que morrer é simplesmente voltar para casa, voltar de onde saímos, voltar para os amigos que deixamos lá, voltar para os familiares que já partiram antes de nós, voltar para a nossa família espiritual, que é muito maior que a família sanguínea que temos hoje aqui. Morrer é isso. Então, aos poucos, vai se entendendo o que é realmente a morte. E vai se entendendo também que o apóstolo Paulo tem razão quando escreveu: a vida é única. E a vida é única. Deus nos criou e nos deu uma única vida. E nessa única vida, ora eu estou dentro de um corpo, ora eu estou fora de um corpo. Ora eu estou nascido, ora eu estou morrido. E em qualquer situação eu estou dentro da minha única vida. Então nós temos existências. Cada existência, quando a gente consegue transcender a nossa percepção além dessa vida de agora, porque a doutrina espírita largou os limites da vida para muito antes do berço que nos acolheu, para muito além do túmulo que nos aguarda. Então, quando a gente consegue se perceber desta forma, a gente começa a valorizar menos as questiúnculas dessa fase tão rápida das nossas existências. 90 anos. O que equivale 90 anos aqui na Terra diante da eternidade de nossas almas? Ok, nosso cérebro não consegue registrar isso. Não consegue. Nós esquecemos quem nós somos. Nós não nos vemos como espíritos, nós nos vemos como pessoas. E nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que está ocupando provisoriamente um corpo. A imortalidade é um conceito que só apreendemos teoricamente. A gente não consegue imaginar o que seja a eternidade para conseguir enxergar a vida do que ela é, um segundo. Para conseguir enxergar a morte como ela é, um pequeno incidente no longo caminho que é a vida. Então, se nós, quando mergulhamos no corpo físico, esquecemos a beleza do que somos, esquecemos a nossa imortalidade, é aí que entra a religião para nos lembrar de quem somos nós. E nos situar neste momento de agora, dando a ele a menor importância possível, ao mesmo tempo que ele é tremendamente importante, porque estar na Terra é estar matriculado numa escola, onde o aprendizado se faz presente em todos os momentos. Onde cada um de nós veio para essa escola e matriculou no curso que precisava de aprender nessa existência. Ah, nessa existência você vai para lá e você vai ter que aprender a humildade. E aí as matérias que você estuda são matérias que vão sempre te cobrar
essa humildade. Ah, você vai cursar a capacidade de levantar e agir. Você vai ter que curar a sua indolência, o seu desalento. Então você vai sempre ser desafiado naquilo que você precisa aprender. Chega um momento, você está na universidade, está na escola, que a vida te diz, está aqui seu diploma, seu curso terminou. Pode voltar para casa. E o que a gente faz? Não, eu não quero sair da escola, eu quero ficar aqui na escola eternamente. Outra hora, a vida, você entra para um hospital. Você traz a alma doente, é preciso de deixar essa doença no corpo físico. E a doença da sua alma reflete no corpo físico, por exemplo, como um câncer. E ali expurga da sua alma todas aquelas sujeiras, estragos. E depois chega um momento que a vida te diz, ok, sua alma já se curou, pode ir. Está aqui sua alta hospitalar. Não, eu quero ficar no hospital mais tempo. E quem está do lado fala, não, eu quero que ele fique aqui nesse hospital sofrendo. Eu quero que ele fique dentro desse corpo. E a morte, então, é a libertação. E a gente não consegue ainda enxergar dessa forma. Somos capazes de chorar uma mãezinha que depois de dar a vida por nós, ficar velhinha, doente, decrépita naquele corpinho, que já a memória já não funciona, e nós somos capazes de chorar quando a vida liberta aquela alma que foi se embelezando, liberta e deixa aquele corpinho velhinho aqui. E a gente chora, porque não compreendemos. Então esses conceitos têm que ir entrando na nossa alma e ficando lá dentro, porque quando a morte de alguém chega, a gente fala, a coisa está mais ou menos normal. A gente consegue. Realmente, então, a nossa doutrina é uma doutrina maravilhosa. Esse livro, No Mundo Maior, quem já leu? Deixa eu fazer uma outra pergunta, então. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Ok. Quem já leu o livro Nosso Lar? Ah, entendi. Vocês vão esperar isso aqui virar filme? Entendi. Gente, não ler, não estudar as obras de André Luiz, que nos mostra a beleza da vida, que nos mostra como é que são as coisas quando a gente vem para cá, como é que são as coisas quando a gente volta para casa, como é que são as coisas quando os espíritos começam a nos perturbar, como devemos agir quando trazemos a mediunidade, os mensageiros vêm nos domínios da mediunidade, como nós devemos lidar com os espíritos trevosos, e como que a vida continua. Tem tudo lá, e nós estamos nos privando do que a doutrina espírita tem de mais belo e revelador, que é a vida no mundo espiritual. O abençoado, iluminado Papa João Paulo II disse na década de 80, sabemos que a vida continua depois da morte, só não sabemos como ela é. Deu vontade de comprar a coleção de André Luiz e mandar para ele, que aí ele ia ficar sabendo. Ele ia ficar sabendo e ele ia ver a lógica. E o que acontece quando alguém pega um livro espírita de Allan Kardec, pega um Emmanuel, pega um Manuel Filomeno de Miranda? O que acontece? A pessoa lê e fala, não é que é assim mesmo? Não é que isso tem uma lógica? Não é que dá para... que isso é crível? Posso acreditar nisso tranquilamente? Por que isso acontece? Por que quem examina uma obra espírita se rende àquela realidade? Porque quem está lendo ali é um espírito que, no fundo, sabe que a realidade é daquele jeito. Sabe, nós sabemos. Essas leituras só vão nos relembrar. E nesse livro tem essa preciosidade. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido.
Por isso que eu não estou aqui na posição de quem está ensinando nada. Porque vencer a dor da morte é um caminho que eu ainda estou percorrendo. Porque ainda não aprendi tudo que essa dor tem para me ensinar. Ainda não aproveitei tudo que essa dor tem para me ensinar. Então é um caminho que eu ainda estou percorrendo. Então eu não estou aqui na posição de quem está ensinando nada. Eu estou na posição de quem está compartilhando o que tem aprendido. Dos meus pais, a maior gratidão. Receberam no berço espírita este espírito tão endividado que eu sou. E ainda me deram a bênção de conviver com Chico Xavier desde a minha mais tenra infância. Chico morou em Pedro Leopoldo durante 49 anos. Ele trabalhava na Fazenda Modelo, um órgão do Ministério de Agricultura. Ele era escriturário, secretário, e o meu pai mexia na construção civil. Toda a parte de alvenaria da fazenda era para o pedreiro Lico, que nesse emprego foi promovido a construtor. Mas ele era autodidata, ele não era formado em técnico de edificações, nada disso. Então, eu pude ter a bênção de conviver com Chico. A minha mãe, eu quero contar uma coisa do meu pai. Você me falou 1h30, não é? Não vou fazer uma de Sérgio Tissem, não. Mesmo porque não sou tão boa quanto ele. Eu não sou boa de jeito nenhum. Então, eu vou contar essa história. Era um sonho antigo do Chico fazer casas, albergues, para as pessoas que chegavam. Então, construíram o primeiro alberguezinho, uma salinha, que era sala e quarto, um negocinho assim para ser cozinha, um negocinho assim para ser banheiro, e puseram lá o andarilho. Ele nunca mais saiu, ainda buscou a família na casa dele. E Chico não teve coragem de tirar. Vamos fazer outro albergue, Lico. Fez o outro albergue. Aí chegava o andarilho, ficava ali, buscava a família e ficava. Desistiram do albergue. Mas o sonho de fazer casa continuou. E quando meu pai se aposentou, foi construir as casinhas para as famílias assistidas do centro. Na 13ª casa, quando ele atravessa a BR, era na periferia, ele é atropelado por um caminhão. E 3 dias depois, ele vai embora aos 66 anos de idade. Muito jovem. O Chico nos conta, Chico já morava em Uberaba, nós fomos visitá-lo. O Chico nos conta que quando ele estava lá sentado uma noite na casa dele, o espírito Bezerra de Menezes chegou e disse: vamos ao hospital em Belo Horizonte desligar o Lico. Em desdobramento, naturalmente. E esse desligamento, eu não sei se preciso explicar, que é o desatar todos os laços dos perispírito que prende o espírito ao corpo. Ao acabar de desligar o meu pai, ele sai com a vista embaçada e vê uma mocinha do lado. E essa mocinha fala, pai, e ele não reconhece. Ele olha e ela fala, não está me reconhecendo, pai? Eu cresci. A mediunidade de Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de dizer o que o espírito Lico pensava e sentia naquele momento. E o espírito Lico pensava, minha filha, 7 anos de saudade. Ali ele abraçava, no limiar da eternidade, ele abraçava a filhinha dele, a minha irmã caçula, que 7 anos antes também havia morrido atropelada por um caminhão aos 9 anos de idade. A emoção do espírito é tão grande naquele momento que ele desmaia e é acolhido no colo da mãezinha dele, que havia morrido 3 meses antes. Eu conto essa história para levar a cada coração enlutado a certeza do reencontro. A certeza que a morte é muito menor do que o amor que nos liga uns aos outros. A certeza de que, se nós conseguirmos sair dessa existência melhores do que chegamos, aliás,
este é o objetivo de todos nós que estamos aqui na Terra. Por que estamos aqui na Terra? A questão 132 nos esclarece da necessidade de vir para a Terra para aprender a amar. Então é para isso que a gente está aqui, para crescer espiritualmente. E se nós nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, nós vamos sair da Terra melhores do que chegamos e também vamos ter a bênção do reencontro com os nossos entes queridos. Eu tenho certeza que um dia, na exata combinação entre merecimento e misericórdia divina, nós todos podemos reencontrar os nossos entes queridos. E é maravilhoso poder levar esta certeza aos corações enlutados. Certezas são intransferíveis, mas a gente vai passar esta reflexão. Olha, você não perdeu. Não se perde. Você não perdeu. Apenas ele viajou antes. Apenas ele voltou para casa antes. E você também um dia vai voltar. Então, quando a pessoa chega, eu não sei, eu não consigo viver com nunca mais aquele abraço, nunca mais aquele sorriso, nunca mais aquele tom de voz, o nunca mais não existe. A doutrina espírita matou a morte. Jesus matou a morte. E a doutrina espírita continuou o processo de nos explicar que dentro dessa perspectiva, realmente a morte não existe. A minha mãe acreditava tanto na vida que continua, ela tinha uma ideia tão firmada da concretude, da realidade da vida que continua, que quando meu pai se foi, ela estava uma tarde muito mais melancólica e angustiada do que eu poderia encontrá-la, e perguntei: por que a senhora está tão triste hoje, mãe? Estou te achando mais angustiada. Por que foi? E a resposta que ela me deu, eu preciso de explicar um detalhe. 41 anos de casamento. Quando ela conheceu meu pai, ela trabalhava na fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo, ela era uma tecelã. Lá trabalhavam as irmãs do meu pai, as irmãs do Chico, a minha mãe. Trabalhavam as moças pobres que não podiam estudar. E essas moças tinham um clube industrial, só daquelas funcionárias da fábrica de tecidos. E lá elas tinham uma balada, um mês sim, um mês não, ou até menos. Tinha a balada, tinha um baile. A balada começava às 7 da noite, terminava às 9. No salão, mais ou menos desse tamanho, as mães sentadas nas cadeiras, viradas para o centro da pista. E as filhas dançando. E o gerente do clube com um cabo de vassoura na mão. Toda hora que o cara entusiasmava um pouquinho mais, batia no ombro, ambiente familiar. E aí tinha que apartar. E meu pai dançava com a minha mãe. No outro baile ele dançava com uma linda morena chamada Josefa. E depois ele dançava com a minha mãe e dançava com a linda morena chamada Josefa. Naquela época, segunda década do século passado, dançar 3 vezes com a mesma moça era sinal de compromisso. No sério. E as pessoas já começavam a dizer: com quem que Lico vai casar? Com Lia ou com Josefa? É com uma das duas. E ficavam as comadres conjecturando. Seguindo o planejamento reencarnatório para essa existência, o meu pai se casa com a minha mãe. E a Josefa cumpre o planejamento reencarnatório dela, desencarnando aos 20 anos de idade, 21 anos de idade. Eternizando na memória de todo mundo a própria beleza. A única vantagem de morrer novo é isso. Ninguém vê o tanto que você vai se estragando ao longo do tempo. Verdade. Agora eu volto para a casa da minha mãe, quando eu pergunto para ela: a senhora está tão triste hoje, mãe? O que foi que aconteceu? Ah, minha filha, estou aqui pensando. Tem certeza que Lico já encontrou com Josefa? Josefa tá lá. E nós íamos a Uberaba, sentávamos na mesa para comentar o Evangelho,
Tanto é que eu não tenho vergonha de falar em lugar mais nenhum, porque eu comecei falando na mesa enquanto Chico Xavier psicografava. Vocês não sabem o que é sofrimento. É pior do que tirar carteira de motorista, é pior que fazer vestibular, é pior do que ter que fechar uma prova nos pontos todos. Vocês não imaginam o que é isso. Nós sentávamos na mesa. Quando acabava a reunião, minha mãe não pedia Chico mensagem do meu pai. Acabava a reunião, ela olhava para Chico, Chico lê mensagem, lê mensagem, lê mensagem. Ela olhava, quando acabava, Chico falava assim, ô Lia, Lico esteve aqui, deixou um abraço para vocês, mandou dizer que está tudo bem, mas ele não ia editar a mensagem porque tinha tantos jovens precisando de falar com as suas mãezinhas desesperadas. Ele não quis ocupar o tempo, mas mandou dizer que está tudo bem. Minha mãe, está muito certo, Chico, porque perto de Chico todo mundo ficava um aí. Está muito certo, Chico, que a gente ia embora. Mas daí 6 meses, 540 quilômetros de Pedro do Uberaba, nós lá de novo. Ô Lia, Lico esteve aqui, deixou um abraço para vocês, mandou dizer papapá, está muito certo, Chico. 3ª vez, 1 ano e tanto depois, ô Lia, tá muito certo, Chico. Mas nesse dia ela entrou no carro para ir embora, ela já estava injuriada. Eu olhei, o que foi, mãe? Tô aqui pensando. Lico deve estar mesmo muito ocupado. Não tem nem tempo de me escrever uma carta. E em casa ela ficava, Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? E, finalmente, 2 anos depois, volta o meu pai na mensagem. Lia, pra que tanto barulho? Tipo, só morri. Por que você está fazendo essa confusão? Então, esse caso que eu acabei de contar é igualzinho aconteceu. Eu não fiz ele ficar engraçado para vocês rirem, não. Ele foi desse jeito. Eu respeito demais a memória dos meus pais e respeito demais a possibilidade de ter convivido com o Chico para ficar inventando histórias a respeito disso. Foi assim que aconteceu. E eu conto isto para dizer às mães enlutadas, aos cônjuges, aos filhos, que tudo que a gente sentir e pensar a respeito dos nossos entes queridos que partiram, eles vão captar. E então, no silêncio da nossa casa, nós podemos olhar um retrato, olhar uma peça de roupa, ouvir uma música e lágrimas silenciosas escorrerem no nosso rosto. Mas se a nossa alma não estiver educada, ela está gritando. Ela grita e os nossos filhos escutam. Chico me disse uma vez, minha filha, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Eu não mostro isso para toda mãe, não, mas você aguenta. A carta de um pediatra. Mamãe, estou muito feliz porque aqui no plano espiritual eu continuo trabalhando com as crianças. Mas a senhora não imagina, mamãe, o transtorno que é acalmar uma criança que está com saudade de casa, colocar essa criança para dormir e daí a pouco essa criança acordar aos gritos. Minha mãe está me chamando, minha mãe está me chamando. Oh, de onde que vem a força de uma mãe espírita? Saber que o filho pode estar escutando os gritos dela. Não é isso, gente? Nós sabemos como que a coisa acontece. Em 1954, a minha mãe teve uma alergia à cibalena. Alguém lembra desse comprimido de cibalena? Não. Então vocês são velhos igual eu mesmo. Eu também. Ela teve uma alergia tão grande que o corpo encheu de erupções, uma coisa, de vez em quando, assim, ficou muito estranha a pele inteira. E a nossa casinha na Fazenda Modelo, porque os funcionários tinham uma casinha para morar no trabalho. A nossa casinha na Fazenda Modelo, a gente morou nela 5 anos, mas depois, com todos os filhos indo para a escola, ficou mais difícil, porque a Fazenda Modelo é a 1 quilômetro e pouquinho de casa e não tinha condução nenhuma, né? Então, meu pai acabou construindo na cidade de Pedro Leopoldo, a gente se mudou de lá. Mas nesses 5 anos, a gente morou a 100 metros do escritório do Chico.
E ele passava depois do serviço, lá em casa, aplicava os passes para curar ali aqueles eczemas, aquelas erupções. E ficou, depois de tudo curado, uma irritação muito grande aqui na testa da minha mãe, uma mancha arroxeada, avermelhada. E ela, ô Chico, ficou uma mancha aqui. Ela não vai sair, não? A pele da minha mãe era clarinha. Acho que ela queria que Chico fizesse um peeling espiritual. Peeling espiritual. Com abrasivos vindo diretamente do mundo espiritual. Ô Chico, ficou uma mancha aqui, não vai sair, não? Ele falou, não, Lia. Essa mancha nunca vai sair. Para todas as vezes que você se olhar no espelho, você lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Quando eu fui escrever isto, eu pesquisei tudo que a doutrina eu podia alcançar sobre escolha de provas, sobre planejamento reencarnatório. E a conclusão que que eu poderia chegar, baseando nos estudos espíritas, é que minha mãe, então, por equívocos do passado, trazia a alma ferida. E nossa alma, quando fica ferida no plano espiritual, ela não fica ferida pelas feridas que os outros nos fizeram, não. Ela fica ferida pelas feridas que nós causamos nos outros. E minha mãe, para curar a alma, ela fala, quero renascer e escolho a lepra como redenção. A lepra naquela época era estigmatizante, era, como que eu diria? Fala uma palavra para mim, você que me prestou sua casa para mim descansar de tarde. Aquela coisa que aliena a pessoa, que exclui. Isola. Hã? Isola. E ela escolheu isso. E os mentores que ajudaram, todos vocês tiveram isso também. Os mentores que ajudaram na programação reencarnatória dela, no projeto que ela ia trazer para desempenhar aqui, disseram, olha, você não precisa de sofrer para curar a sua alma, não. Trabalhe, ame, sirva. Porque isso, o trabalho na seara do bem também cura a nossa alma. Foi isso que eles disseram para ela. Aliás, apenas repetindo Jesus, que há 2000 anos disse, e São Pedro, o apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Mas a gente ainda não entendeu isso. Nós continuamos trazendo o mal para o mundo, escolhendo a dor e o sofrimento como redenção. O livro extraordinário de Emmanuel, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, o livro que se chama Justiça Divina, que explica Kardec em O Céu e o Inferno, nos traz colocações incríveis a esse respeito, e é nele que estou me baseando para explicar o que estou explicando agora. Diz Emmanuel que se nós sentimos culpa aqui na Terra, nossa, fulano estava tão triste, eu passei por fulano, vi que fulano estava triste e nem me importei, segui em frente. E nem me importei. Nossa, fulano conversou comigo, eu respondi tão rispidamente, nossa, que chato e tal, uma culpinha. Quando a gente está no plano espiritual, com toda a sensibilidade que se extrapola, porque não está abafado pelo corpo físico, os nossos processos de remorso e culpa são muito maiores. Então, uma culpa pequena, a gente sofre tanto de remorso, que a gente então, para se punir, a gente escolhe uma existência aplicando em nós o mal que nós fizemos aos outros, para que a gente aprenda e não faça mais daquela forma. E Emmanuel diz que esse remorso é tão monstruoso que a gente faz escolhas terríveis de sofrimento e dor aqui na Terra, para que a alma consiga se reajustar
com a contabilidade divina. Só que nós não precisamos mais escolher a dor. Nós, hoje, com a doutrina espírita norteando os nossos passos na vida, nós podemos escolher o amor, que o amor, poderíamos dizer de uma maneira rasteira, o amor queima o nosso karma. O trabalho no bem queima o nosso karma. Então, se eu matei alguém de desgosto ou de facada, eu não preciso de voltar à terra para morrer de desgosto ou de facada. Eu posso voltar à terra e melhorar a qualidade de vida de um monte de gente. Jesus disse isso. Então, a proposta da doutrina é essa escolha do bem. Não importem com o passado, não importem com o que possam ter feito, não importam com o que lembram, o que fizeram agora, importam daqui para frente. Você vai optar por amar, por ser útil, por fazer os outros felizes, porque a nossa felicidade não está na nossa busca de felicidade própria. A nossa felicidade está na medida que damos felicidade aos outros. E a gente ainda não entendeu essa equação. Felicidade que a gente tem é a que a gente dá. Não é outra. Não é outra. Então, este retrato da minha mãezinha fica na minha sala de televisão para eu lembrar que nessa existência eu nunca vi minha mãe assistindo televisão de dia, nem sábado e domingo. Era sempre trabalhando, tricotando, fazendo isso, fazendo aquilo. A começar pelos 17 espíritos que ela trouxe à reencarnação. Meus pais tiveram 17 filhos. Tudo bem que eles vão renascer estéreis na outra existência, que abusaram nessa. Mas foi uma vida de luta, de sacrifício, de dedicação à casa espírita, à causa espírita. Ela trabalhou. No finalzinho da existência dela, ela ia gravar um documentário sobre as materializações que tinham no Luiz Gonzaga. Vocês imaginam? 14 pessoas sentadas, Chico no quartinho como médium, doando o ectoplasma, e Sheila passeando para lá para cá, Emmanuel, Maria João de Deus, mãe de Chico. Os espíritos se materializavam e curavam, e conversavam, e orientavam as pessoas. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? E ela ia dar o testemunho num documentário sobre esse assunto. E eu estava fazendo uma maquiagemzinha, um blushzinho, e ela com a carinha ruim, em frente ao espelho. Eu falei, mãe, não está gostando da maquiagem? Ela falou, não, minha filha, não é isso não. Eu estou aqui pensando, eu já estou quase indo embora. Eu estou esse caco. Seu pai já remoçou. Então, realmente, ela sabe tudo do mundo, da vida que continua. E ela se foi. Nenhum homem aguenta pressão, né? Na carta que meu pai escreve 2 anos depois, que começa perguntando por que o barulho, termina com ele pedindo ela em casamento de novo. E dizendo a ela que a aguardava. E ela se vai aos 92 anos, no dia dos namorados. No dia dos namorados. Ela se vai. Era um amor, não do corpo, mas do espírito. E esses amores são eternos. E com certeza eles estão lá juntos hoje. Não mais amando como muitos de nós amamos aqui na Terra, olhando um para o outro, mas olhando na mesma direção, do modelo a ser seguido, amado e perseguido por todos nós. Este é o meu filhinho, caçula, que aos 3 anos cai da garupa da bicicleta da babá. Ele passeava toda manhã numa bicicletinha que tinha cadeirinha, o cintinho. Um belo dia, a bicicleta estava com o pneu furado e ele vai passear na garupa da bicicleta. A babá coloca o meu filho na garupa, para determinada esquina, ele desce para alguma coisa. Quando ele vai subir na bicicleta parada, ele vai subir, ele passa direto no impulso que ele dá e cai do outro lado
2 pontinhos bobos aqui, uma quedinha boba. No entanto, 3 dias depois, ele entra em convulsão às 7 horas da manhã e às 10 horas já estava morto. Eu chego em casa, encontro a babá com 2 sacolas de roupa. Deixei meu filhinho para trás para os meus irmãos organizarem a transferência, organizar todo aquele trâmite de trazer para Pedro Leopoldo, que foi levado para Belo Horizonte. E encontro a babá no portão, a casa já cheia de gente. E ela dizia, as minhas amigas me ligaram mandando eu fugir, porque você pode mandar me prender. Eu matei seu filho. Mas eu fiquei, pode me prender. Sãozinha, pelo amor de Deus, larga essa sacola e vai olhar os outros 2 que estão aí. Estava a Mariana com 4 anos e meio e a Guinaldinho com 6 anos. Vai para a casa de fulana com os meus 2 filhos e vai tomar conta deles lá, pelo amor de Deus, e ela vai. Daí uma semana, Célia, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois voltava no seu desequilíbrio dos 16 anos de idade. Eu matei seu filho, me perdoa. Eu estava já algumas semanas depois em condições de explicar a ela que ela não matou o meu filho, que ela era responsável pela queda, mas não pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E que era outra a causa, não simplesmente porque caiu. E eu entendo, e creio que vocês também. Ele não caiu da bicicleta e morreu. Estava na hora dele morrer, então ele caiu da bicicleta. Fulano não morreu porque o médico não conseguiu o diagnóstico a tempo. O médico não conseguiu o diagnóstico a tempo porque estava na hora de fulano partir. Fulano não morreu porque um ladrão assassinou. Estava na hora dele morrer, ele tinha escolhido morrer desse jeito, então ele foi assassinado. Percebe? Então eu dizia para ela, você é responsável pela queda, mas não pela morte. Chegando em Uberaba 4 meses depois, de cara, de pronto, essa cena foi perfeita do filme. O diálogo que se estabeleceu aí, a Vanessa Gerbelli fazendo a nossa história, o Nelson Xavier fazendo o Chico, e o diálogo foi igualzinho. E eu conto o real mesmo. Eu chego perto de Chico e ele diz para mim, você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olhei nos olhos de Chico para não ter que explicar que eu não achava que era questão de perdão. Eu falei, perdoei, Chico, olhando nos olhos dele. E ele fala para mim uma coisa que eu nunca tinha percebido que ele estava me xingando. Porque Chico, quando xingava a gente, era tão terno, tão inteligente, tão carinhoso, que a gente pensava que ele estava até adulando. Sabe? Então tinha que pensar bem. Quando as pessoas viram isso no filme, ô Célia, Chico te falou aquilo? Ou aquilo é licença poética do filme? Não, ele me falou aquilo. Ele me falou aquilo. Aí que eu comecei a pensar, e não é que ele estava me xingando? E comecei a entender. E quando fui escrever este capítulo no livro, é que eu então reflito mais profundamente e entendo. Perdoou a babá, não é, minha filha? Perdoei, Chico. Ele olha para mim. Você acha que você fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem Aguinaldo suportariam o remorso. Então, esse capítulo chama no outro lado do perdão. O outro lado do perdão. Porque quantas vezes a gente se julga tão bambambam porque perdoou alguém, quando na verdade esse alguém foi simplesmente um instrumento cego da lei, fazendo as coisas que nós escolhemos, ou que nós precisávamos, ou que nós merecíamos acontecer. E a gente pensa que a gente tem que perdoar, quando na verdade eles estavam nos livrando de sofrimentos maiores. Primeira vez que eu percebi o impacto desta revelação da doutrina foi com uma médica em Aracaju, em Sergipe, sua terra.
ela falou comigo, eu trago uma culpa muito grande. Na única noite que eu não busquei minha filha na balada, minha filhinha de 16 anos, eu não busquei, eu estava de plantão no hospital. Ela volta para casa com o namoradinho, ele bate o carro, ela morre. Minha filha morreu por minha culpa. E eu fui explicar para ela, você acredita em Deus? Você acredita que Deus é pai, que ama, protege, cuida? Você acredita nisso? Ela falava sim, sim, sim. Você acredita, você pensa então, que Deus, todo bondade, todo justiça, todo amor, também estava ocupado e não olhou sua filha? Você consegue imaginar um Deus que não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Ela, não consigo. Deus está em todos os lugares. Você consegue imaginar o amor dele por nós? Consigo. Então você acha que ele não cuidou? Não acho. Então, minha querida, se Deus estava lá, se ele é o Pai e ele não impediu, porque estava na hora da sua filha partir e partir desta forma. Agradeça ao genro que passou na sua vida para levar a culpa com ele. Se você estivesse lá, também teria acontecido. Agradeça ao genro. Meus queridos, eu não sei se eu consigo fazer, se eu consigo passar a veracidade disso. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata de escolha de provas, nos diz que o nosso destino não está pronto, que nós podemos modificar e construir a nossa vida a cada momento. Mas existem certas coisas que são fixas do nosso planejamento reencarnatório, da nossa programação, que a gente não muda, não consegue mudar. E entre essas coisas está o gênero de morte que nós vamos ter. É uma morte longa, por doença longa, por um mal súbito, por velhice, por acidente, por violência. Que morte que nós vamos ter? Vocês já escolheram a de vocês. Uai, você não sabia que você ia morrer, não? Então, não se apavorem. Vocês têm medo de morrer? Quem é reencarnacionista aí, levanta a mão. Acreditam que temos outras existências? Eu faço outra pergunta. Quantas existências vocês acham que vocês já tiveram? Mais de 1000. Mais de 1000. Quantas vezes vocês acham que vocês já morreram? Mais de 1000. Todas elas. E, no entanto, ninguém morreu por causa disso. Então, me deixa falar de morte com a naturalidade que a doutrina nos diz. E eu estava dizendo que nós escolhemos o nosso gênero de morte. Ou seja, como que nós vamos morrer já está aí. A passagem de volta já está no bolso de trás, para a gente não ver a data. E nem ver se é de morte morrida ou morte matada. Nem ver se é de avião ou de ônibus ou de trem. Já está aí. Só falta fazer o check-in. Oi? Morre com educação. Então, meus queridos, o gênero de morte a gente não muda. Aí alguém mais estudioso está pensando, mas peraí, a gente pode antecipar a nossa morte? Podemos.